O Fio em Foco de hoje é o TRXF11. Ele é um dos três maiores FIIs do segmento de renda urbana, ou seja, são aqueles imóveis que você vê quando está passando na rua. Está andando, aí você vê um supermercado, por exemplo, um Carrefour, um Açaí. Eu, por exemplo, conheço um dos imóveis deles lá em Goiânia. Tem a Decathlon. É assim, é um imóvel muito grande, parece um shopping. Eu ia lá só para olhar mesmo, porque é tudo caro, né? Bom, esse fundo surgiu em 2019 e eu quero compartilhar com vocês a minha análise sobre eles. Sempre que eu vou estudar um fundo imobiliário, eu gosto de começar pelo portfólio. O TRXF atualmente tem 72 imóveis. Sim, geralmente os imóveis desse segmento mesmo de renda urbana, eles são muito bem diversificados em relação a número de imóveis. Em contrapartida, eles são bastante concentrados em relação ao número de inquilinos. Mas todos os fundos de renda urbana que você for analisar hoje, você vai ver que tem ali na casa dos 30%. Por exemplo, se a gente for olhar aqui agora, olha só, ele tem 31,42% de concentração no Açaí e tem 19,03% no segundo maior inquilino, é o Grupo Mateus. Só aqui a gente já tem 50%, 50, alguma coisa por cento em apenas dois inquilinos. Então, ele é bem concentrado. Mas todos eles são assim, tá? O HGRU, o RBVA, todos que você for analisar tem aí na casa dos 30, 25, 30% ou mais de concentração em inquilinos. Mas em relação à concentração de imóveis, não tem. Isso é importante porque, por exemplo, ainda que o fundo tenha lá 20 imóveis locados para o Açaí, por exemplo. Se acontecer um problema, um acidente mesmo, desabou alguma parte do imóvel, teto, caiu um avião em cima, aconteceu alguma coisa, mas é especificamente com aquele imóvel. E como eles são muito bem diversificados, então eles não, a receita não vai sofrer com isso. Mas o problema é se acontecer alguma coisa com o inquilino, porque olha só, são bastante concentrados. Olha só, o Pão de Açúcar representa 13,93%, Grupo Mateus 19%, 31,5% aqui no Açaí. Então, se acontecer alguma coisa com o inquilino, a receita vai sofrer. Mas se acontecer alguma coisa com o imóvel, aí já é mais tranquilo. Enfim, além dos imóveis, que representam 66,61% do patrimônio do fundo, ele também investe em alguns CRIs, provavelmente para complemento de renda, algumas cotas de fundos imobiliários também, provavelmente alguns FIIs táticos. Por quê? Porque o TRX-RF, ele tem dois fundos imobiliários aqui que ele tem participações grandes. O TRX-B, ele tem investimento indireto, ou seja, os imóveis que estão dentro do TRX-B são praticamente do TRX-F, que é o cotista desse fundo imobiliário. Então, é uma posição indireta. O Cepur já é um caso assim um pouquinho mais complicado. Essa posição era bem menor, depois eles diminuíram, aí aumenta, diminui, mas eles sempre têm essa relação aqui com esse fundo imobiliário. Inclusive, eles recentemente fizeram algumas compras e vendas aqui envolvendo esse fundo, mas ele também é um fundo de renda urbana, então ok, está de acordo com a tese do fundo. Em relação ao segmento de atuação dos inquilinos, a maioria deles é do segmento atacadista, né? Como a gente viu aqui, ó. Pão de Açúcar, Mateus, Extra, é bastante supermercado. Também tem varejo, a gente pode ver, né? Por exemplo, a Decathlon que eu citei, Calunga, Ortobon, vários outros inquilinos aqui. E tem o hospital. Eu lembro que foi um alvoroço no mercado, né? Quando o fundo começou a investir. Só que a gente tem que entender que é 7,46%. Isso aqui é uma obra que o fundo está fazendo, uma reforma lá no Albert Einstein. Então, ele foi um contrato build to suit, atípico. Na minha opinião, vai compensar bastante. A gente tem que entender que não é um fundo de hospital. O fundo não está investindo também no hospital especificamente. É uma extensão do hospital, não é todo o Albert Einstein também. Porque sim, investir em fundo de hospital é um pouco complicado. Mas enfim, esse imóvel representa 4,25% do fundo e em relação à receita representa um pouquinho mais, 7,46%. A maioria é varejo mesmo. Os inquilinos eu já mostrei, são vários aqui. Em relação à diversificação geográfica, também
muito bem diversificado, são 11 estados e 72 cidades, então, assim, se tiver um problema com, sabe, taxação em um lugar, vai cobrar mais imposto aqui, isenção fiscal, não sei o quê, o fundo já está bem diversificado, então acaba se protegendo em relação a isso. E aqui o fundo traz algumas fotos, né, dos imóveis, então bastante bons, muito bem localizados também. Talvez você até conheça algum desses imóveis aqui, já tenha passado, entrado, visitado e tal. Enfim, quando você compra uma cota do TRX-F11, é isso que você está levando, participação nesses imóveis, e eles vão te pagar o equivalente ao que você investir todo mês certinho em forma de rendimentos. E em relação à alavancagem, a dívida do fundo, aqui no relatório gerencial eles trazem para a gente detalhes sobre a alavancagem deles, mas eu particularmente gosto de olhar aqui no informe mensal do fundo. Esse aqui, por exemplo, é o de competência julho, que é o último que saiu. Esse é um documento obrigatório, a administradora do fundo tem que publicar todo santo mês, até o 15º dia útil, e com todas as informações certinhas aqui para a gente ver. Eu peguei os dados aqui desse informe mensal e joguei aqui na minha planilha para analisar a alavancagem do fundo. Até esqueci de colocar aqui, TRXF11. O único passivo que eu considero são obrigações por securitização, por aquisição e outros valores a pagar, tá? Eu ignoro totalmente a taxa de administração e o rendimento que eles têm que distribuir ainda aos cotistas. Eu tenho aqui um índice de alavancagem para esse fundo de 27,97%, de acordo com os dados que estão lá no próprio informe mensal. Essa é a alavancagem do fundo. Se a gente tirar o que ele tem de liquidez, aquilo que ele pode vender, transformar em dinheiro para pagar essa dívida, a alavancagem cai para 1,96%. Só que isso aqui não faz muito sentido. Por quê? Lembra que eu falei que o TRXF investe em fundos como uma participação estratégica, como uma participação indireta nos imóveis? E olha aqui, ele tem cotas de outros fundos imobiliários, que é considerado um ativo de liquidez. Mas não faz sentido eu considerar isso aqui, então é por isso que eu vou tirar aqui, eu vou colocar 0. E aí, esse nível de alavancagem líquido, ele já sobe, né, para 18,01%. Esse aqui seria a alavancagem do fundo, o índice de alavancagem seria esse, dá Ctrl Z. Agora, se eu quiser ser bem conservadora, eu nem sequer vou considerar CRIs, não vou considerar os fundos imobiliários, não vou considerar valores a receber, eu simplesmente vou considerar disponibilidades, que é aquilo que está ali no caixa do fundo, liquidez diária. Então, assim, o índice de alavancagem líquido seria de 25,14%. Esse é o que eu gosto de analisar. E aqui a gente tem o índice de solvência, então para cada R$1 de dívida, o fundo tem 3,58 de ativo. Então ele é solvente, esse número quanto mais alto melhor, mas acima de 2, 3 já tá tranquilo, né? E essa planilha aqui, se você tiver interesse, eu disponibilizei ela para os membros do canal. Além disso, eu também disponibilizei alguns vídeos, inclusive usando a planilha, analisando alguns fundos imobiliários. Também tem alguns vídeos exclusivos, shorts exclusivos. Se você quiser apoiar o canal, essa é uma forma de você fazer isso. Já aqui no relatório gerencial, eles também trazem detalhes da alavancagem. Inclusive, tem que lembrar também que o TRXB, ele tem uma alavancagem dentro dele, e claro que isso reflete no TRXF. Aqui, o cronograma de amortização, então, para esse ano, o fundo vai amortizar 0,5% do patrimônio líquido, e a projeção da dívida para terminar 2025 é de 22,36%. Mas a alavancagem de um fundo imobiliário, ela é um pouquinho mais complexa, porque a análise vai de fundo para fundo e vai muito de quem analisa, tá? Então, na minha visão, por enquanto, pelo menos no curto prazo aí, é uma alavancagem tranquila. A gente tem que ver como a gestão vai se movimentar, né? Um fundo de gestão ativa, toda hora compra, toda hora vende. Então, a gente depende muito. Quando a gente escolhe investir em um fundo de gestão ativa, a gente está sujeito a forma como o gestor lida com a alavancagem do fundo imobiliário, né? E agora vamos falar então dos rendimentos, né? Que é o que realmente interessa.
O fundo vem distribuindo mês a mês certinho desde o IPO. A gente pode ver que geralmente em junho e dezembro ele acaba distribuindo um pouquinho a mais, que é para se adequar, né, àquela regra dos 95% que ele é obrigado a distribuir a cada semestre. Então, o gestor ele prefere linearizar os rendimentos e depois ele distribui aí o que faltava para completar esses 95 ou mais, né? Ele pode distribuir até 100%. Mas se você somar tudo isso aqui, você vai chegar a um valor de R$ 58,21. Então, nesses 5 anos, né, e contando já o acumulado aqui de 2025, o fundo já pagou bastante coisa. O último que foi pago foi no valor de 93 centavos e o próximo também será no valor de 93, levando em consideração o valor da cota de fechamento do mês anterior, no caso de agosto, esse rendimento é o equivalente a 0,95% ao mês. Na minha opinião, é um bom rendimento, na verdade é um excelente rendimento para um fundo de tijolo. E se a gente levar em consideração que geralmente no fim de cada semestre o fundo ainda distribui um pouco a mais, então tá excelente. E em relação a valor, né, em relação à valorização de cota, nos últimos 30 dias houve uma desvalorização de 1,01%, mas é um período muito curto, né? Em 6 meses houve uma leve valorização aqui, 1,66%, e no último ano 4,93%. Agora, no longo prazo, aí é que a gente vê, né, realmente a coisa acontecendo. 61,37% de valorização. Hoje ele está custando R$ 97,25. Isso aqui representa ainda um desconto de 4%, porque o valor justo desse fundo é de R$ 101,16. Eles já contam com 191.196 cotistas, é bastante gente, e isso contribui para uma liquidez média diária de 7,1 milhão. Isso aqui é extremamente importante quando você quer investir em um fundo imobiliário, porque um fundo sem liquidez é praticamente impossível você comprar ou vender sem movimentar muito o preço da cota. E vale a pena investir no TRX-F11? Olha, eu gosto muito desse segmento de renda urbana, inclusive tá na hora, está passando da hora de eu incluir um na minha carteira, mas enfim, especificamente sobre o TRX-RF11, eu acho que ele vale a pena, mas essa é a minha opinião. Eu compraria, eu colocaria na minha carteira. Infelizmente, a gestão ela não tem agradado muito, muita gente tem reclamado. Eles fizeram algumas movimentações estranhas, ali um certo conflito de interesse, compra cota de um FII, compra imóvel do FII, vende imóvel para o mesmo FII, é algo bem complicado, mas assim, no fim das contas, o que importa é que o fundo está entregando o resultado. Verdade seja dita, né? O fundo entrega bastante rendimento, o fundo tem muito cotista e muita liquidez e uma boa qualidade de imóveis, uma boa qualidade de inquilinos. Então, na minha opinião, vale a pena. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você é cotista? Você não é cotista? O que você acha? Se vale, se não vale, investiria, não investiria? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal FII em Foco e a gente se vê no próximo vídeo.